Júlia Casamasso, minha vereadora em Petrópolis. Eu adoro a Júlia. Olha, que bom que você está aqui de volta, Júlia. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Agradeço pelo convite e deixo um abraço para todo mundo que está assistindo a gente. É sempre um prazer estar aqui com você, Mauro. Para mim também. Hoje é um dia só de gente, só de parlamentares da esquerda radical aqui. Saiu o Tarcísio Mota, entrou a Júlia e depois vem o Renato Freitas. Então vai ser um dia bem Que importante. bacana. Júlia, que é vereadora lá em Petrópolis, pelo PSOL, e pré-candidata a deputada federal também. É isso aí. Júlia, eu fiquei surpreso quando fui dar uma pesquisada para montar a nossa agenda e fui olhar o seu Instagram ontem e descobri que em Petrópolis, além do 1º de maio, tem um Dia da Classe Trabalhadora Petropolitana e que você tem tudo a ver com isso. Que história é essa? Né? E que vocês comemoraram ontem, foi isso? Foi dia 9, Ontem, anteontem. anteontem, anteontem. Que Isso. história é essa? Conta essa história para nós. Eu fiquei muito. Porque assim, você ouve falar de Petrópolis, família real. É isso, né? Petrópolis, cidade de Pedro, né? Por sinal. Então, e aí, esse dia da classe trabalhadora petropolitana me deixou chocado. Assim, achei bem interessante. Conta essa história para nós, por favor. Então, Mauro, é isso, né? Essa é a história que o pessoal gosta de contar sobre Petrópolis, dizer que Petrópolis é a cidade imperial, tem também a festa do colono alemão, agora no meio do ano, né? Então, tem toda essa narrativa que foi construída, né, sobre Petrópolis. Mas se a gente for resgatar nossa história de verdade, né? Se a gente voltar lá no início do século passado, nos anos 30, a gente vai ver que Petrópolis era uma capital da indústria, porque tinham muitas indústrias aqui na cidade. E se era uma das capitais da indústria, o que a gente tinha? A gente tinha trabalhadores organizados, um movimento sindical fortíssimo. Então, Uau. existia aqui, né, a Aliança Nacional Libertadora, existiram encontros integralistas, e a gente precisa lembrar que a disputa política que era feita nessa época era justamente a disputa política que eu acho que a gente faz até hoje, né? Porque a gente tinha ali, do lado dos integralistas, uma defesa de Deus, pátria e família, e a gente tinha o lema da aliança Panterra e Liberdade. Né? Então, era Uhum. uma disputa ali de consciência, mas a gente tinha uma classe trabalhadora aqui em Petrópolis muito organizada, e foi justamente num grande movimento, numa grande passeata que aconteceu aqui em Petrópolis, no dia 9 de junho, né, que morre o Leonardo Candu, que era uma das lideranças sindicais, trabalhistas, e foi assassinado, né, nesse dia, nessa manifestação, que estimamos que tinham 5.000 pessoas na Praça Dom Pedro, né, algo definitivamente histórico aqui para Petrópolis, mas pouco se fala sobre isso. Então, a gente, desde que assumiu em 2023, a gente tem esse compromisso de resgatar essa memória, de resgatar a memória negra, que também é muito silenciada, muito apagada aqui. A gente já chegou a fazer uma comissão especial da memória negra e trabalhadora do município, para poder fazer um relatório, para poder fortalecer as iniciativas que já existem aqui, de ter um museu da memória negra. Então, assim, muito me honrou poder, em conjunto com o Álvaro, que é um professor de história muito querido, muito parceiro nosso aqui do mandato, levantar essa iniciativa, né? E tantos outros, quanto a Gláucia, que foi minha professora de história quando eu estava no ensino médio, o Olha. marido dela, que é o Paulo Roberto, que escreveu um livro que, inclusive, se você quiser, Mauro, eu mando uma cópia para você, que é justamente Ah, sobre essa história, esse período quero. da história de Petrópolis, e o quanto isso, de fato, movimentou o país. E
o quanto a gente perdeu isso ao longo dos anos, né? A gente perdeu a nossa industrialização, a gente perdeu a nossa luta unificada da classe trabalhadora, enfim, isso tem tudo a ver com com o nosso momento atual, né? Isso tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje ainda, porque parece que os problemas só se agravaram, só pioraram, né? Algumas questões aí que você traz, né? Bem interessante. Realmente, essa história de Petrópolis não, né? Muito pouco conhecida. As datas, né? Em geral, datas marcantes. 1º de maio, né? Está falando aí desse 1º de maio, né? Petropolitano, né? Que é no 9 de junho. Em geral, estão vinculados às mortes, aos assassinatos, ao tombamento dos lutadores, dos trabalhadores, na luta pelos direitos, né? Então, não são datas celebrativas no sentido de que está se comemorando uma grande conquista. Não, é luta, né? Não, são luta. Datas marcantes da luta, né? Da luta. Sim. Isso é muito Com forte. E certeza. ele foi morto pelos fascistas, né? Não é isso? Os integralistas, é isso aí. Os integralistas. Agora, Júlia, Mauro, inclusive, que teve encontro nazista aqui em Petrópolis. Lembra? A gente conversou disso uma vez também. Sim. No Clube Petropolitano, que fica no centro da cidade. Agora, Júlia, porque ele era operário da indústria têxtil. Isso. Você tinha uma presença de industrialização, foi um fato em Petrópolis, você tinha uma classe operária relevante em Petrópolis. O que aconteceu com isso? O que é Petrópolis hoje do ponto de vista econômico? O que era naquela época e o que virou hoje Petrópolis do ponto de vista da base econômica da cidade e do município? Então, decaiu completamente, né? Era de fato um polo industrial, indústria têxtil. A gente tinha diversas empresas aqui, né? Tinha a Dona Isabel, tinha a Cometa, tinha a Werner. A Werner tem até hoje, mas assim, muitas acabaram, faliram, foram embora da cidade. Hoje a gente tem uma empresa que é a GE Selma, que é uma grande empregadora do município, mas depois da GE, se eu não me engano, a maior empregadora do município é a prefeitura. E aí a gente tem um problema muito grande, Mauro, porque a gente vive numa cidade que tem uma potência turística, de fato, para ser explorada, né? Para ser ali fonte de renda, fonte do nosso desenvolvimento, mas que também é muito subexplorada, visto que a gente não tem investimento em infraestrutura para que a gente melhore a qualidade de vida da população petropolitana e convide esse turista a vir, a estar aqui. E a gente tem um problema histórico, mais ou menos dos últimos 30 anos, de desmantelamento do funcionalismo público. Então, a gente não tem uma cidade que tem um administrativo da prefeitura, um administrativo das secretarias, formado por servidores, entende? Então, a gente tem poucos fiscais tributários, então a gente não consegue aumentar a nossa arrecadação, mesmo que o argumento seja que o grande carro-chefe da economia petropolitana seja o turismo, entende? Então, a gente perdeu essa industrialização, e eu acho que isso é um reflexo do país inteiro, né? Porque o Brasil, ele importa os produtos, as commodities, né? Sem nenhum aperfeiçoamento, sem nenhum melhoramento, né, que eles falam, e aí a gente vende baratinho, e se a gente for comparar, a gente tem que exportar e vender tudo para poder ter uma economia assim, totalmente reduzida. Sim. A gente ainda segue uma lógica de Brasil colônia, né? De vender as nossas riquezas muito barato, ao invés de aprimorá-las internamente e garantir que a gente tenha, de fato, um aprimoramento dessa matéria e um lucro em cima disso, né? Para garantir a nossa soberania.
Interessante, né? Olha, porque você vê, é o longo processo de decadência do país, né? Bom, isso aqui é Petrópolis, gente. Isso aqui é uma manifestação em 34 da classe operária petropolitana. Então, num contexto de ascensão, né, da esquerda brasileira, do movimento social brasileiro ali, estamos falando de 34, né? Estamos falando de Prestes, estamos falando do Partido Comunista, Aliança Nacional Libertadora, um movimento de grande ascensão e uma Petrópolis que você talvez não saiba, você que está nos assistindo, era uma cidade marcadamente industrial, mais do que imperial, vamos Muito dizer mais. assim. E aí você tem, então, a perda dessa potência industrial, e é curioso, né, porque você fala do quanto a prefeitura passa a ser uma empregadora, então você tem o funcionalismo público compondo uma força de trabalho relevante, mas aí essa força de trabalho também entra no processo de decadência com a terceirização, com a fragilização dessa estrutura do funcionalismo público, né? Então a cidade entra também numa longa decadência, né, Júlia? Totalmente, Mauro. A gente está agora vivendo um contexto assim perturbador. Eu acho que se você encontrar qualquer petropolitano, petropolitana, vai dizer isso, que nunca viu a cidade do jeito que está. E aí é óbvio, existe uma responsabilização do governo atual, né, do contexto que a gente está inserido com o atual prefeito, mas só ter um pouco de consciência e leitura política para entender que, além do péssimo governo atual, a gente vive a consequência de anos de abandono, do fortalecimento das indústrias na cidade. A gente teve um problema aqui que foi a garantia do recolhimento do ICMS dessa empresa que eu comentei, né, da GE Selma, e aí praticamente a economia da cidade ficou girando em torno dessa garantia que era frágil do ICMS dessa empresa, que depois acabou caindo, porque era frágil, era uma liminar na justiça, era uma decisão muito frágil, caiu, e o que aconteceu? Aí a desculpa é que a gente não recolhe mais o ICMS da GE Selma, mas não tem como uma cidade viver de um imposto único, né? Não tem como uma cidade se sustentar à base de garantia de recolhimento de uma única empresa. Então, o abandono, o descaso com o funcionalismo público, só contrata cargo comissionado, faz terceirização. A gente conquistou agora a queda de um pregão licitatório para a educação. 84 milhões. 84 milhões para terceirizar cargos da educação do município. E cargos, assim, fundamentais para o funcionamento das escolas. Auxiliar de serviços gerais, cuidadores, motoristas. E, assim, não tem como a gente terceirizar esse tipo de serviço. Tem que ter contratação direta, ou então tem que ter concurso público para conseguir garantir estabilidade, continuidade, valorização dos servidores. Então, e é isso, esse é o debate que não é só em Petrópolis, esse é o debate que... Esse é um cenário nacional, né? A gente está vivendo isso no Estado, a gente está vendo isso com essas decisões que o atual governador está tomando também, e a gente está vendo isso em larga escala na União, infelizmente. Júlia, explica para nós uma coisa que tem a ver com Petrópolis, não só Petrópolis, mas é caracteristicamente daí, que é o laudêmio. O laudêmio é um valor cobrado em qualquer transação imobiliária quando a construção é feita num terreno de terceiro. No caso da União, por exemplo, nas áreas costeiras, região da Marinha, você tem que pagar o laudêmio para a Marinha para a hora que você compra ou vende um imóvel, né, em propriedades históricas da Igreja Católica, mas o laudêmio hoje, ele é conhecido no Brasil como a chamada taxa do príncipe, né? Toda a transação imobiliária em Petrópolis, é isso mesmo? Entre 2,5% a 5% do valor da transação vai para a família real, é isso?
É isso, basicamente isso, se restringe aqui no primeiro distrito, que é o mais próximo ao centro da cidade, né? Mas existe sim. E é uma lei que é federal, então a gente não consegue fazer nada a respeito dela aqui na Câmara Municipal, né? A gente precisa de um debate, de uma interlocução, de uma articulação que seja na Câmara Federal mesmo, porque aqui não existe esse debate. Mas é justamente isso, né? Porque entende-se que a cidade foi construída no terreno que era a antiga fazenda do Córrego Seco, que foi comprada pelo Dom Pedro, né? Então entende-se que tudo que está construído aqui no centro histórico pertencia à família, então todas as transações de troca, né, de nome, de ITBI, vai pagar ITBI, vai pagar o laudêmio também, que é essa taxa para a família real. Você, sendo eleita deputada federal, vai ser tema seu lá na Com Câmara? certeza. Vai. Com Acabar com o certeza. laudêmio. Já recolheram muito imposto, né, Mauro? Já recolheram Oh. imposto demais, já pagaram essas terras aí há muito tempo. A gente não vive mais na monarquia. Pois é. Não tem Não, e cabimento. continua isso, né? Essas transações imobiliárias continuam Família real. sustentando, né? A família real, um negócio Não tem inacreditável, né? cabimento, isso não faz sentido Doutora do algum. campeonato. Tá. Júlia, você é pré-candidata a deputada federal. Pelo PSOL aí, e da esquerda do PSOL, né? Eu vejo aí tua vinculação, tuas relações com a esquerda do PSOL, o Jones, inclusive, tem relações ótimas. Bom, qual é a tua perspectiva? Como é que você enxerga? Porque aí você faz verão sozinho aí, né? Você não tem uma bancada de esquerda aí na Câmara, tem bancada de esquerda radical? Tem? Então, radical não. Radical não, mas temos uma bancada de esquerda, sim. Tem uma companheira do PCdoB, tem um companheiro do PT agora, que foi para o PT agora, né, trocou de partido. Então, tenho companheiros de esquerda aqui, que inclusive Bancada progressista. sim, que são oposição também ao atual governo aqui, né, em Petrópolis. Então, de fato, minimamente, eu tenho ali um apoio, né? Na última legislatura, não. Na última legislatura, Você estava sozinho. estava sozinha, mas a maioria era oposição, então a gente conseguia avançar com mais facilidade as nossas proposições legislativas, né? Hoje a maioria é situação, é base do governo, então a gente tem essa dificuldade, né, por ser oposição. Como é que você se imagina sendo uma deputada federal da esquerda radical, da esquerda verdadeira, como queiram, e o que seria compor uma bancada desta esquerda? Acho que vai ser uma novidade, e tem uma bancada, né? Mas é uma bancada ainda muito, até por conta das crises do PSOL, com muita dificuldade de articulação ali, né? Você tem a Sâmia, você tem a Fernanda, o Tarcísio passou por aqui agora, né? Você tem o Chico, mas primeiro é menos gente e segundo com uma dificuldade institucional de articulação por conta das crises do PSOL. Como é que você está prevendo o seu mandato e essa articulação da esquerda radical lá na Câmara? Então, eu acho que ficou evidente com a última pauta da escala 6x1, ficou evidente que existe mobilização possível, existe um diálogo possível e uma articulação possível que precisa ser feita, né? Então, a gente precisa colocar como prioridade o que de verdade é prioridade, né, Mauro? Isso é uma coisa que a gente fala muito aqui no nosso mandato, aqui na Câmara. O que falta é prioridade política. Você vê, no início do nosso papo, a gente estava falando, né, do movimento da Aliança Nacional Libertadora e da luta por reformas de base, que foi, né, o grande temor ali que levou ao golpe militar, ao golpe civil, empresarial, militar
na década de 60, porque o Jango ele falava exatamente disso, né, de reformas de base, de reforma agrária, de reforma trabalhista, reforma tributária. Então, assim, a gente não pode ter medo de falar disso. Eu acho que a gente precisa pautar isso, a gente precisa pautar as demandas reais da população brasileira. Isso já passou da hora. Então, assim, essa pauta da escala 6x1 demonstrou, sim, que a população sabe o que quer, a população sabe como tem que funcionar. Só que é isso, o discurso dos poderosos, daqueles que estão assentados nos seus quintos, sextos mandatos e que nunca sequer tiveram noção do que é trabalhar numa escala 6x1, né? Eles se sentem ainda autorizados a determinar, porque hegemonicamente estão no poder há muito tempo. Então, acho que a gente precisa, de fato, se organizar a partir das prioridades da população. Porque aí sim a gente vai dialogar. A esquerda perdeu esse lugar, infelizmente, porque, afinal de contas, a gente está vivendo o governo do PT praticamente desde 2002, né? Tirando ali 6 anos. Tirando 6 anos, a gente está há 20 anos vivendo, na teoria, um governo de esquerda. E o que a população sente? A vida melhorou? Não, a vida não melhorou. Então, vou votar em outra pessoa, né? Então, a gente precisa retomar esse diálogo e, de fato, propor uma sociedade radicalmente diferente do que está dado. Porque não dá, a vida só piora, o salário não paga a conta, as pessoas estão cada dia mais endividadas. E aí vem a Beth para piorar a situação do endividado, prometendo que ele vai fazer, sei lá, 10 mil reais num dia. Então, assim, a gente está vivendo um cenário catastrófico. Então, a gente precisa, de fato, se articular enquanto esquerda e propor o que dialoga diretamente com os problemas da população. Porque se a gente não dialogar diretamente, não vai haver uma força, porque a força vai vir do povo sempre. O poder emana do povo, né? Então, a mobilização é o que vai fazer a gente conseguir avançar em direito. O que fez o fim da escala 6x1, essa conquista histórica, né, que se junta a todas as outras conquistas da classe trabalhadora, foi a mobilização, como todas as outras. Então, a gente precisa desse diálogo direto com a população, colocar a prioridade onde realmente precisa ter prioridade e avançar. Bem interessante essa ideia, né, da esquerda, então, voltar a pautar o país, e o que implica uma lógica, inclusive, de distanciamento em relação a essa herança neoliberal aí dos governos petistas, né, que é muito custosa, né, para o povo brasileiro. Tem sido. Muito. Até porque, Mauro, existe essa dificuldade, né, da população compreender todo o nosso sistema político, né? Como é que ele funciona? Executivo, legislativo e judiciário, né? O sistema de freios e contrapesos. É muito difícil, primeiro porque a gente não tem um embasamento disso na escola. Eu sou professora de filosofia, né, Mauro? A aula de filosofia, até 2018, na escola pública, é uma aula por semana. Você encontra com aquele aluno 45 minutos por semana, num universo de adolescência, onde ele tem que dar conta de estudar português, matemática, literatura, física, química, biologia, história, geografia, onde as coisas são todas encaixotadas e parecem não fazer sentido nenhum e parecem não ter relação nenhuma com a vida daquele jovem, entende? Então, a escola, ela não se tornou, porque eu acho que não é agora que ela se tornou, né? Mas o projeto da educação no nosso país, infelizmente, não é um projeto de educação libertadora, emancipadora. É um projeto de educação para funcional, o cara saber ler, escrever, fazer uma conta matemática. Então, assim, filosofia só voltou a ser matéria obrigatória em 2008, ficou de 68 até 2008 sem ser matéria obrigatória no ensino médio. Então, assim,
as pessoas... A gente está vivendo hoje, né, a formação desses 40 anos, as pessoas não entendem como é que funciona. Existe uma confusão entre legislativo e executivo. Ah, mas você não trabalha na prefeitura? Não, eu trabalho na Câmara. Eu sou legislativo, né? Então, aí explicar tudo como é que funciona, explicar como é que é o trâmite da política. Então, assim, é muito fácil hoje, juntando essa alienação, esse descontentamento com a política, porque já é difícil de compreender como é que funciona. Aí a gente vê relações corruptas, relações escusas, inúmeros políticos que exercem mandatos e depois vão presos. Então, assim, existe já um desconhecimento, um descontentamento, e aí as pessoas não querem debater política, não querem entender política, e aí elas vão votar aleatoriamente. Vão votar aleatoriamente, porque afinal não faz diferença. Qualquer um que estiver lá vai ser ruim do mesmo jeito. Então, existe toda essa coisa em relação à população brasileira. Então, eu acho que precisa haver esse movimento de reencantamento com a política, né? De fato, é a política que determina as condições da nossa vida. É a política que vai determinar quanto que eu estou ganhando de salário. É a política que vai determinar as condições de trabalho nas quais eu vou trabalhar. É a política que vai me possibilitar ter acesso a uma educação pública de qualidade, a uma saúde pública de qualidade, a uma assistência social de qualidade. É a estrutura de poder, é a política que vai fornecer acesso a universidades públicas, a permanência universitária, as condições de moradia, habitação, saneamento básico. Mas é isso, não acontece. O poder público não acontece, ele não consegue chegar lá. Então, a população simplesmente fica descrente da política, não quer discutir política, afinal, é chato, vira uma grande polarização. A gente tem vivido o contexto como se fosse jogo de futebol e as pessoas precisam aprender que política é sobre discordar, mas, sobretudo, é sobre a capacidade de debater e, de fato, achar um caminho que seja de melhoria daqueles que mais precisam do fortalecimento das políticas públicas. Legal, legal. Júlia, você foi professora, né? E é interessante isso, né? Ontem estava o Tarcísio aqui, que também foi professor. Tem uma coisa diferente de vocês, sabe? Tem uma emborcadura diferente. Você ficou quanto tempo na sala de aula? Então, eu estava dando aula até 2 semanas atrás. Eu entrei de licença agora. Quantos anos você ficou na sala de aula? 17. 17. Interessante que quem tem esse pé, quem tem essa jornada como professor, professora, tem um jeito diferente de olhar, sabe? De pensar. Muito curioso isso, né? Sou jornalista, não tenho em relação a um outro jeito, é um jeito diferente. Como é que você... E você foi professora do ensino médio, né? Isso. Até agora. Tá. Onde está... Então, nós estamos falando desses jovens que serão vítimas da redução da maioridade penal, inclusive, né? Você está pegando essa turma aí que vai ser vitimada por isso. Onde é que está essa turma hoje? Quem é essa juventude hoje? Com quem você dialogou durante 17 anos, né? Como é que você olha? Essa turma era uma há 17 anos atrás? É outra hoje? Quais são os vetores que atuam na formação e como elas estão? Como é que está a cabeça e o coração dessa molecada não, né? Dessa juventude? Né? Porque você está pegando alunos ensino médio de Isso, 15... de 14 até 19, mais ou menos. De 14 a 19. Por onde andou essa juventude quando você entrou? Por onde andava e por onde anda hoje? Então, Mauro, tem 2 cenários, né? Porque eu trabalhei na escola pública e na escola particular, né? Então, a gente tem 2 cenários e a gente tem um agravamento de um cenário específico, acho que para os dois grupos, né? Mas o que a gente tem? A gente tem um contexto
que eu acho a melhor época para se trabalhar o conteúdo de filosofia, especificamente, que é a adolescência, porque o adolescente é aquele que está revoltado, o adolescente é aquele que quer mudar o mundo ao mesmo tempo, o adolescente é aquele que tem, né, uma perspectiva de novidade, né, para ingressar ali na juventude. Então, eu acho que é, de fato, uma faixa etária muito propícia para fomentar o pensamento crítico, para chamar atenção para as coisas que de fato devem, né, aparecer ali na vida daquele jovem. Só que a gente, nesses 17 anos, a gente vem vivendo esse avanço não só da tecnologia, né, mas do uso da tecnologia enquanto uma ferramenta social. E isso, eu acho que agrava, de fato, o cenário de aprendizagem, de estímulo ao pensamento crítico, de estímulo à leitura, de estímulo à curiosidade, porque só aprende aquele que, de fato, quer aprender, né? O curioso. Então, hoje a gente vive num contexto de vídeos acelerados de 30 segundos que te explicam sobre a origem de todas as coisas, que, enfim, dão uma formada na identidade e no intelecto dessa juventude, que faz com que a aula, faz com que a pesquisa, faz com que a leitura se tornem algo altamente desinteressante, né? E, de fato, Isso não era assim em 2009. Não, com certeza não. Não. Com certeza não. A turma de 2009 era uma turma muito mais engajada, assim, com a vida. Hoje eu acho que a juventude, saindo do ensino médio, ela está mais pacificada, ela está menos insatisfeita. Ela pensa que do nada ela vai conseguir fazer um vídeo que vai viralizar nas redes sociais e ela vai ter uma oportunidade de ser rica, entende? Então é uma Isso lavagem existe mesmo, cerebral. Júlia? Isso Existe. existe mesmo? Existe essa ideia? Existe, é triste demais, né, Mauro? Mas existe. E a escola, ela não conseguiu acompanhar, né? A escola, o que a gente teve de legislação sobre isso? A gente teve a proibição do uso do celular na sala de aula. Essa é a legislação que a gente teve, que acompanhou a tecnologia e a escola. Só, né? E aí é muito triste. E em meio a isso, Mauro, a gente não pode deixar de falar que a gente tem o sucateamento de todas as estruturas públicas e de educação. A gente tem o sucateamento da carreira do magistério. A gente tem professores estressados, professores desvalorizados. A gente tem um contexto, sei lá, bizarro de como que esses profissionais vão doar as suas vidas para, de fato, transformar outras vidas, né? Porque educar é transformar outras vidas, se eles estão precarizados ao máximo, sem garantia de direito. Até hoje, o professor do estado do Rio de Janeiro, 18 horas, não ganha o piso do magistério. Não ganha o piso nacional que está aprovado desde 2018. Então, assim, é muita depreciação, né? É um desmonte total do que é público, né? Para valorizar o quê? Para valorizar a escola privada, para valorizar o ensino que se vende, porque na escola privada a gente tem que lembrar que o aluno é cliente tem sempre razão, né? Então, é muito... Os meus alunos me perguntavam muito, Mauro, isso, né? Ah, professora, você acha que a escola pública é muito diferente da escola particular? O ensino, a cobrança, os professores... Perguntar isso. E aí eu falava para eles assim, eu acho que o ensino, não. O ensino não, porque Não? a maior parte dos meus colegas, eles são professores na rede privada e na rede pública, da mesma forma que eu era, da rede privada e da rede pública. E eu, inclusive, falava com eles, no público, eu tinha uma aula melhor porque eu tinha 2 tempos por semana. No particular, eu tinha uma aula só. Então, no público, eu ainda conseguia trabalhar muito mais temas, muito mais coisas, muito mais conteúdo, fazer debate, assistir filme, fazer coisas muito mais que eram elaboradas do que no particular. E eu acho que a aula é a mesma. A diferença é a condição. Os meus alunos da escola pública hoje, você perguntou como é que eles estão hoje, né? Eles estão em trabalhos informais,
Eles estão estudando de manhã, trabalhando até 11 horas da noite, para poder ajudar em casa, para poder ajudar a família. Que hora que esse jovem tem para ler? Que hora que esse jovem tem para de fato, sair e se divertir com os amigos? Um momento, né, de lazer, de cultura, de fato, de qualidade. Não tem esse tempo. Ele está trabalhando a 6x1, ele está trabalhando na informalidade, e ele está tendo que concluir o ensino médio junto com isso. Essa é uma diferença entre ele e o estudante da escola privada. Exatamente, Mauro. Agora, o aluno de escola particular, ele sai da escola ou ele vai para o cursinho preparatório para poder fazer um bom Enem para cursar uma universidade pública, ou ele está fazendo aula de violão, aula de alemão, aula de reforço escolar, enfim, ele está tendo ali um contexto, está fazendo esporte, né? Então, ele está tendo ali um contexto totalmente privilegiado, né? E aqueles que são privilegiados não conseguem enxergar a necessidade de políticas públicas, né? Porque para eles não faz sentido algum. Agora, Júlia, foi relevante essa lei de proibir o celular na escola? E se foi ou não, mudou alguma coisa ou não mudou? Como você vê isso? Eu vejo que não mudou nada. Ah, não? Eu vejo que não mudou nada. Para mim, não mudou nada. Eu acho que os professores tiveram, de fato, um instrumento, né, um fortalecimento, né, dessa proibição. Não, ninguém vai usar o celular. Então, eu acho que, de alguma forma... Usavam, Júlia, antes? Era usado durante as aulas? E continua usando, Mauro. Ah, é? Continua usando. Hoje ninguém vive sem o celular. Ainda mais a juventude. Ainda mais os adolescentes. A vida deles é o celular deles. Entende? Então, na minha leitura, não só não resolveu, como, mais uma vez, a escola fica com um papel que é terrível. A escola não tem que ter esse papel de é proibido usar o celular. Não, a escola precisa ensinar esse garoto, essa garota, a usar o celular da melhor forma. Meu bem, o celular é uma ferramenta. Então, a partir dessa ferramenta, a gente precisa agregar conhecimento. Quais fontes que a gente vai buscar? Como que a gente pode usar, de fato, esse celular enquanto uma ferramenta de ensino, de agregar conhecimento? É isso, Mauro. A gente, há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, para fazer uma pesquisa, você tinha que ir lá na biblioteca, você tinha que ler a Barça, ler a Larousse, ou, no máximo, né, no primeiro avanço que a gente teve aí, procurar ali no KD, que não tinha nem Google ainda, né? O Google estava surgindo. Procurar no Google. Mas tinha que ler, tinha que copiar. Cara, hoje você tem isso na palma da mão. Na palma da mão. E o que eles ficam fazendo? Vendo vídeo. Vendo vídeo. Vamos combinar que você se entregou, viu? Você se entregou, não sei qual a tua idade, mas você se entregou. Barça realmente. Mas então, você não teve, porque eu fico pensando isso, né? Você está lá, professor, e fala, gente, pega aí todo mundo do seu celular, pesquisem aí quem foi Karl Marx. Bota o pessoal para pesquisar e quais foram os achados, né? Não falando do Marx, mas pode ser Santo Agostinho, pode ser qualquer um. Sim. Essa mobilização positiva da tecnologia, né? Exatamente. E não, isso não chegou a acontecer na escola? Não, eu usava muito. Ah, você usava? Eu cheguei a usar muito. Mas era assim, né? Tinha que pedir autorização, tinha que avisar que ia usar, mas não é um hábito da maior parte do corpo docente. Até porque vai entrar ali, vai pesquisar, mas ao mesmo tempo ele está no celular, ele vai entrar na rede social, ele vai ficar na rede social, entende? Então, também existe uma dificuldade da gente ter uma metodologia para conseguir aplicar isso dentro da sala de aula, né? Eu acho que deveriam existir outros recursos, né? Deveriam existir, de fato, linhas de pesquisa, de
aplicação pedagógica. Como que a gente vai usar a tecnologia? Para além de ficar sentado na frente do computador, porque muitas escolas fizeram laboratórios de informática, né? Fizeram sala maker, avançaram dentro dessa perspectiva de colocar a tecnologia dentro da escola. Mas é isso, aí tem uma sala ou 2 salas de informática. Não é todo mundo que vai ter a possibilidade de usar todos os dias. Então, assim, eu acho que falta a gente avançar em pesquisa e formular esse diálogo entre a tecnologia, o século XXI, os novos empregos e a escola. Para que a gente tenha, de fato, um projeto educacional que seja emancipatório, porque senão a gente está enganando nossos alunos. Interessante. Aqui, ó. O Swami Cordeiro Bergamo. É a precarização da educação. De um lado, temos na educação pública o empresariamento, e de outro, as escolas fascistas militarizadas. No meio estamos nós, na luta pela sobrevivência. Nós, imagino que ele seja professor. Você tem escola militarizada aí em Petrópolis? Aqui em Petrópolis, não. 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 Que alívio, hein? Que alívio. Agora, porque agora já entendi que você é a nossa especialista em jovens, aqui na professora do ensino médio. Tem impacto para essa juventude, por exemplo, uma eventual aprovação da redução da maioridade penal? Tem, claro que tem. Tem. Principalmente para a juventude que está na escola pública, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, Mauro, a lógica da segurança, ela é uma lógica racista. Ela é uma lógica que tende a penalizar as classes mais vulneráveis. Isso historicamente, né? Eu me lembro de vários casos, inclusive de ter trabalhado isso com os meus alunos em sala de aula, né? Por que um menino negro na comunidade, quando ele é pego com determinada quantidade de maconha ou de cocaína, ele vai ser preso imediatamente, né? E dificilmente vai ter acesso ali a uma estrutura para retomar a vida, né? Para de fato retomar as possibilidades que ele tinha anteriormente, enquanto um menino branco que comete um crime, dependendo da classe social a qual ele pertence, ele sequer é algemado. Ele vai ser conduzido assim pacificamente, né? Então, a gente sabe que o racismo ainda estrutura as lógicas, não só da segurança, mas as estruturas das relações sociais. Então, não tem como, num país como o nosso, a gente dizer isso, dizer que não vai prejudicar a juventude negra, não vai prejudicar a juventude periférica, porque vai sim, porque são eles que majoritariamente estão presos no nosso país. E não falta encarceramento, né? Já tem muita gente presa, a gente já sabe que essa não é a solução para o problema de segurança pública no Brasil. Eu digo majoritariamente aqui do estado do Rio de Janeiro, que é onde eu vivo e consigo assistir como é que funciona. Não tem como. Encarcerar não é a solução. Encarcerar mais não é a solução, porque a gente tem uma população carcerária gigantesca e a violência continua aí, a criminalidade continua avançando. Sabe que interessante você falar, eu fiz aqui uma palestra numa escola pública e uma escola privada aqui, não sei como é que é a situação aí, você pode falar de carteirinha, você é a nossa consultora aqui para a juventude a partir de agora, que é assim, esse tema do aprisionamento, da prisão, do cárcere, ele é inexistente para a juventude branca de classe média. Eles não, sabe, eles não têm ideia do que é. Mas fui conversar numa escola da rede pública aqui. Tá? Aí porque fiz a pergunta para as duas escolas, né? Nas duas escolas fiz a pergunta. Quem conhece alguém
da sua família, do seu círculo de relações, de amizade, que está preso. Na escola privada, ninguém levantou a mão. Na escola pública, mais da metade levantou a mão, Júlia. É muito chocante. A proximidade da prisão é muito grande, né, para essa juventude do ensino público preta, periférica, né? Com certeza, Mauro. Eles convivem com isso desde sempre, né? Porque isso é a total ausência de política pública de antirracista, de política pública que, de fato, fortaleça a educação pública e dê oportunidade para esses jovens, né? Não existe. É uma ausência absoluta. Não tem estrutura, né, para isso. Muito pelo contrário, a gente segue operando desde o dia 13 de maio de 1888, quando a princesa assinou a Lei Áurea, né, que, na verdade, foi só ali para lavar as mãos, né, não é, isso aqui não é mais problema meu. Só que, na verdade, isso estrutura as relações sociais desde então, porque nenhum tipo de reparação foi feito, nenhum tipo de resgate de memória foi feito, sequer foi dada oportunidade para essas pessoas. Essas pessoas foram simplesmente marginalizadas da sociedade, né? Então, até hoje a gente vai viver a consequência disso, porque um pouco mais de um século sem reforma estrutural, como eu falava lá no início, sem ruptura da estrutura que separa e garante ainda privilégios de poucos brancos, né, ricos, a gente vai seguir operando nessa lógica de marginalização, né? E isso impacta em tudo. Isso vai impactar nas oportunidades da juventude, isso vai impactar na qualidade de vida dessas pessoas, isso vai impactar na formulação social da cidade, do Estado, da União, né? Então, é muito ruim a gente não ver política de ruptura mesmo em relação a isso, política antirracista, porque não basta, Mauro, ter o Ministério da Igualdade Racial. A gente precisa que o Ministério seja atuante, a gente precisa que o Ministério tenha orçamento, a gente precisa que o Ministério tenha, de fato, caminhos para conseguir encaminhar as demandas e fortalecer as lutas. Porque só na foto não adianta. Olha, deixa eu te perguntar, porque como eu estou longe dessa realidade, eu posso dizer também que eu esteja apenas reproduzindo preconceito. Para o jovem preto periférico, estudante de 15, 16 anos, menino ou menina, mas em geral, sobretudo os meninos pretos, né? Esta possibilidade do aprisionamento existe ou para ele está distante? E para o jovem branco de classe média numa escola privada, esta possibilidade, a cadeia, a prisão, causa medo para um ou para outro? Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, aqueles que já estão inseridos num contexto de conviver com isso, né? Talvez não tenham esse medo, não tenham esse apavoro, porque já convivem de alguma forma, né? Já tem essa experiência, já tem isso no horizonte, né? Infelizmente. Mas eu acho que não é por aí o caminho, entende? Eu acho que não é o medo, não é isso que vai de fato construir uma outra alternativa. Não é isso que vai coibir a criminalidade. Não é isso. Tá. Né? Minha vereadora, deputada federal, Júlia Casamasso, para encerrar, já te ocupei bastante aqui como para os temas, nossa consultora petropolitana, né? E de juventude também. Aqui no Piauí, aqui na cidade onde eu moro, em Parnaíba, quem está presente é o PCC. Aí em Petrópolis, quais é o CV, é o PCC, são os dois? Quais são as organizações criminosas com presença aí em Petrópolis? Então, aqui em Petrópolis é Comando Vermelho.
Comando Vermelho, Rio de Janeiro, né? Agora, como eu ando aqui em Parnaíba, né, eu não vou para as periferias aqui, não tenho convivido, pelo menos por enquanto, com as periferias, com nada, é um saber teórico. Eu não vejo a presença do PCC, não. Tem gente aqui da cidade que às vezes me informa, me conta de alguma coisa, mas eu nunca vi, nunca senti a presença do PCC. Diferente, por exemplo, quando eu era ministro da Eucaristia lá em Paraisópolis, segunda maior favela de São Paulo, aí era bem diferente, aí convivia, mas também num outro momento, muitos anos atrás era outro PCC também. Para vocês aí em Petrópolis e para esses meninos e meninas da escola pública ou da escola privada, esta presença do Comando Vermelho é sensível ou não? Eu acho que depende, Mauro, depende da região que mora, né? Em algumas comunidades eu acredito que sim, que a juventude conviva mais, né? Mas, de uma forma geral, não é algo tão evidente, sabe? Não é algo tão presente, tão evidente, não. A gente vive, é sabido, como você falou, né? Mas não é algo tão evidente. Mas, sem dúvida, nas comunidades e em alguns territórios, a juventude convive mais e o próprio bairro, o próprio território também convive, né? Também acaba convivendo com essa situação. E a situação é o cenário do estado do Rio de Janeiro, né? O cenário do estado do Rio de Janeiro, porque a gente tem, de fato, um estado que está comandado pelo crime organizado, né? Então, é uma dificuldade muito grande do poder público se fazer frente ao poder paralelo, muito pelo contrário, existe ali um conluio, né, entre poder público e poder paralelo, né? Então, a gente entende que é preciso, de fato, haver uma ruptura, retomar os territórios, avançar em liberar essas comunidades, né, dessa situação, né, de ficarem reféns ali dessa lógica do crime organizado, né? Porque a gente precisa ter, de fato, controle público, então não tem como, a gente precisa avançar em inteligência, na polícia, muito mais do que em armamento, a gente precisa investir em inteligência, em uma polícia que seja inteligente para poder ser eficaz, para poder retomar os territórios e para poder avançar em dignidade, né? Porque hoje o que a gente vê é as comunidades, os territórios reféns dessa lógica do crime organizado. Tem milícia aí? Então, é assim, uma teoria da conspiração. Acredito que sim, mas não vemos acontecer na prática. Tá bom. Agora, é interessante, né? Porque você pega, por exemplo, a Câmara de Vereadores de São Paulo. Na Câmara de Vereadores de São Paulo, a gente é visível a proximidade, não de todos os parlamentares, mas a proximidade de parte dos parlamentares com o PCC lá em São Paulo. Né? Inclusive, você tem lá, vereadores notoriamente ligados ao PCC através do esquema do transporte coletivo na cidade, né? Das vans e outros caminhos. Aí é mais distante, aí não tem essa... Não. Não tem. Ainda não. Que bom. Ainda não. Que bom. Mas no estado do Rio, muito, né? A gente está do lado da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem demais. Tá bom. Bom, Júlia, foi uma aula sobre Petrópolis, sobre o cenário da política para a esquerda radical e também sobre a juventude nesse momento. Quero te agradecer demais e dizer que você vai voltar aqui muitas vezes para falar da sua jornada, da sua caminhada. A pré-candidatura está indo bem? Sim, com toda a força. Estamos firmes. Tem vaquinha ou não? Você está na vaquinha lá ou não? Ainda não, mas a gente vai lançar daqui a pouco. Tá bom, avisa, a gente faz propaganda aqui. Divulgo, show. Tá bom, perfeito. Legal. Obrigado, Júlia. Obrigada a você, Mauro. Pode contar. Raimundo dizendo que aula maravilhosa da professora Júlia. Foi mesmo maravilhosa. Obrigada. Obrigado. Tchau.